bom dia Alice, Silvia, Vivi. Que bom estar aqui na Sober. Parabéns a Passo Fundo e a UBF por estar recebendo esse magnífico evento. Eu estou matando a minha saudade do tempo do mestrado doutorado, que eu li todos os congressos da Sober. E então estar aqui nesse meio é voltar para casa. É sempre bom estar aqui com vocês. Parabéns pelo belíssimo evento. Pessoal, nós vamos falar hoje um dos principais problemas. Esse painel de conjuntura econômica, ele tem o objetivo de nós falarmos sobre a economia como um todo, evidentemente, mas sobretudo focar no agro. E por que eu vou falar de juros? Porque o agro ele é um setor de natureza alavancada. Não é? O produtor ele não se alavanca como indivíduo. Nós olhamos o setor alavancado. Isso é da natureza do setor. Isso não é da cultura do setor. Isso é da natureza. São coisas distintas. Uma coisa que é da cultura, a pessoa faz porque culturalmente ela faz para o bem e para o mal. Ser da natureza é algo que ela precisa fazer. O agro, ele dobra. No Brasil, nós dobramos a nossa produção a cada 12 anos. A cada 12 anos, o Brasil dobra a produção. Então, a cada 8 anos, o Brasil aumenta 100 milhões de toneladas a produção. Então, não tem como. O que nós estamos vivendo no Brasil é um fenômeno muito importante que daqui a 100 anos as pessoas vão olhar para o que aconteceu no agro brasileiro e vão entender e vão ter uma clareza maior de que Ásia, América Latina, Oriente Médio e África, nós só estamos vendo pessoas saírem do campo para a cidade. Nós só estamos vendo pessoas aumentarem os níveis de renda e manter a oferta de alimentos no mundo sem que haja uma guerra, um conflito, porque o Brasil não para de aumentar sua produção. Essa coisa toda não acontece sem dinheiro. Isso não acontece sem financiamento. Nenhum crescimento econômico do mundo, do setor que for, aconteceu sem financiamento. Ninguém tem capital primário reservado para fazer um negócio desses. Então a gente precisa de financiamento. Só que o Brasil é um país de natureza muito ruim para quem quer crescer. Nós não somos uma economia receptiva ao investimento, ao crescimento. O Brasil não cresce pouco por acaso. O Brasil cresce pouco porque ele toma medidas equivocadas. E dessas medidas equivocadas fazem com que, dentre tantos problemas, um deles é com que a nossa taxa de juro neutra, que é aquele juro, que é aquela Selic, que é utilizada como neutra, nem para crescer a base monetária e nem para contrair a base monetária, seja bem mais alta do que outros países. Eu não vou entrar nesse tema, lamentavelmente, porque eu não vou ter tempo. Eu só tenho meia hora. Agora, nós somos um país que reajustamos salários por contrato. Todo mês de maio vai reajustar a inflação. Nós fazemos um contrato, 2 empresas, todo mês X, aquele contrato é reajustado conforme a inflação. Nós achamos isso lindo, mas isso gera inércia inflacionária. Nós vamos ter juro mais alto por causa disso. Nós somos um país de baixíssima taxa de poupança. A taxa de poupança no Brasil é 15%. 15%. E quem mais pega dessa poupança é o governo para se financiar. Logo, a disputa por crédito é muito maior. O juro vai ser mais alto. O Brasil é um país que não respeita contratos. Nós temos um judiciário que ora decide uma coisa, ora decide outra. E o devedor é sempre tratado como coitado. Muito bonito para o coração. Vai pagar juro mais alto. Nós temos um fiscal desajustado. Estruturalmente desajustado. Isso faz com que o juro seja mais alto. Ou seja, nós temos razões de sobra para ter uma Selic média comparada a outros países mais elevada. Mesmo em condições normais. E quando nós não estamos em condições normais, ela vai para patamares que um setor como o agronegócio, que precisa crescer, que precisa de dinheiro, vai ter muitas dificuldades. Por isso que eu trouxe esse tema. E além do mais, não sou eu que vou falar, vai ser uma outra panelista que vai falar sobre endividamento.
nós temos uma situação de alavancagem que gera endividamento, sobretudo por erros de gestão, mas também por clima, como acontece aqui no Rio Grande do Sul e em alguns outros micro-regiões brasileiras, onde sucessivas quebras de safras por razões climáticas criaram um endividamento muito grande e isso nos pega com a taxa de juros muito alta. Então todo mundo precisa saber, entender quando que a Selic vai baixar, quando ela vai começar a descer. Porque imaginem uma pessoa que está endividada, um produtor rural que está endividado, pagando juro de 2, 3% ao mês sobre o montante da sua dívida. Quantas safras ele vai ter que colher só para pagar serviço de dívida? Então, e se isso é uma verdade, o Brasil vem crescer, dobrando sua produção a cada 12 anos e botando 100 milhões de toneladas a cada 8, etc., será que a gente vai ter sustentabilidade na manutenção desse crescimento com o nível de endividamento que nós estamos sendo girado a juros dessa magnitude? Se nós, como academia, não nos debruçarmos sobre isso, seguramente nós estamos evitando um dos principais problemas do agro brasileiro, que mais exige a atenção de todos nós. Então, quando que a Selic vai começar a reduzir? Daqui 3 meses, daqui 6, daqui 8, daqui 10, daqui 12, mais do que 12 meses? Não sei. Eu só sei que isso não acontecerá pela vontade do Gabriel Galli, assim como não aconteceu pela vontade do Roberto Campos Neto, assim como não aconteceu pela vontade do Ilan Goldfein, e assim por diante. Isso é uma decisão técnica. E é assim que tem sido feito no Brasil. Decisões técnicas. E que bom que isso é assim. Que bom que o país do PIX, que o país que tem um dos melhores sistemas de governança financeira do mundo, que somos nós, tem um Banco Central que faz muito bem o seu trabalho, embora doa. Eu não gosto de juro alto, gente, mas também não gosto de tomar injeção. E muito menos ver meu filho tomar injeção. Mas às vezes é necessário. Injeção dói. Mas a doença que aquela injeção pretende curar é muito pior do que a dor da injeção. E a gente precisa entender isso. Eu não sei, gente, quando é que a Selic vai começar a cair. Mas é óbvio que eu tenho uma hipótese. Mas para ter essa hipótese, eu quero apresentar para vocês o fundamento dela. Em primeiro lugar, vamos olhar o passado. Anos de 2012, quando a inflação começa a subir no Brasil e atinge seu pico lá em 2015, que culmina com uma crise econômica, a maior da história do Brasil, que gera uma crise política, termina culminando com um impeachment de uma presidente da República, recém-eleita, reeleita, diga-se de passagem. Nós tivemos, naquele período, quando a Selic subiu, para botar a inflação no lugar. Porque sim, gente, o que cura a inflação é juro alto. Goste, não goste, eu não discuto gosto. Estou falando de teoria econômica. O que baixa o que baixa a inflação é juro. É assim que faz o Fed nos Estados Unidos, assim que faz o Banco Central Europeu na Europa, é assim que faz o Banco Central inglês, é assim que faz o brasileiro, é assim que faz o australiano, é assim que todo mundo resolve inflação. Com juro. Quer acreditar em chá de camomila? Acredita. Quer acreditar em teorias de estão querendo não sei o que, passar dinheiro no capitalismo? Gente, tem gente que acredita em terra plana, que é muito pior. Não tem problema. Mas o que as autoridades monetárias mundo afora fazem é isso. Por quê? Porque funciona. Só por isso. Nós tivemos naquele período, quando a taxa Selic atingiu o pico, até a última decisão que manteve no pico, foram 13 meses. Depois, a taxa Selic caiu, veio a crise da pandemia, o Selic veio para 2, tivemos outro pico de inflação. Sempre o Brasil ele tem picos de inflação, geralmente
causados por desequilíbrios fiscais. O governo gasta mais do que arrecada, gera um desequilíbrio fiscal, aumenta a demanda agregada que é consumo das famílias, mais investimentos, mais gastos do governo, mais exportações, menos importações. Isso é a curva da demanda da economia, para quem não lembra, e a curva da oferta é o PIB real. Todas as vezes que governos gastam mais do que arrecadam, eles deslocam a curva da demanda agregada para a direita, o que faz com que o equilíbrio macroeconômico, com a oferta, se dê num patamar mais alto e, consequentemente, num nível de preços, no eixo dos Y, no eixo do Y, mais alto, que é a inflação. O Brasil gastou muito no período da pandemia, gerou desequilíbrio macroeconômico e inflação. Naquele período, em 2022, o Brasil teve a maior alta de juros da sua história dentro do mesmo ano, 2022. A Selic atinge 13,75 e ficou 11 meses sendo repetida a decisão do Copom de manutenção dos juros. Bom, 13 meses aqui, 11 meses aqui, o que eu posso esperar agora? Estatisticamente, 12. Média. Na média eu vou esperar 12. Na média, 12. Mas será que nós vamos ficar 12 meses, de junho a junho de 2026, repetindo essa decisão de política monetária, como aconteceu nesses dois períodos? Eu acho que não. Eu acho que será antes. Mas não muito antes. Mas antes de dizer o que eu acho, o que eu não acho, porque o que eu acho ou eu não acho é menos relevante, o que é mais relevante é nós ouvirmos o que tem a dizer quem decide, que são os membros do Copom. Eles disseram no seu último comunicado que estão preocupados com o ambiente externo, as tarifas do governo americano, sobretudo. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto de indicadores de atividade econômica e mercado de trabalho ainda tem apresentado dinamismo, mas observa-se alguma moderação no crescimento. Por que esses indicadores de atividade econômica e mercado de trabalho? Quando sobe a taxa de juros, tu quer diminuir a atividade de trabalho, a atividade econômica. Tu quer diminuir a pressão no mercado de trabalho. Por isso tu sobe o Selic. E o que o Copom está vendo? Que ainda tem algum dinamismo nestes. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram bem acima da meta de inflação. O comitê segue acompanhando com atenção os desenvolvimentos da política fiscal e como estas impactam a monetária e os ativos financeiros, que eu acabei de falar para vocês. O cenário segue sendo marcado por expectativas desancoradas. O que são expectativas desancoradas? É a projeção lá para frente da inflação. Porque o que acontece? Uma inflação, um banco central, quando ele decide sobre juros, ele não está pensando na inflação do hoje, ele está pensando na inflação daqui 9, 12 meses, que se chama isso horizonte relevante das expectativas. Por que a gente decide? Imagine uma guerra naval, tem um navio passando, saindo lá e eu quero acertar um torpedo. Eu não posso mirar nele lá, eu tenho que mirar nele aqui, para que essas coisas se encontrem. Inflação funciona do mesmo jeito. Taxa de juros é um remédio de liberação lenta. Tem remédio que toma 15 minutos para fazer efeito. Daqui 4 horas ele não está no seu organismo. Tem remédio que toma hoje, daqui 30 dias ele está no seu organismo. Seria assim. Então eu tenho que tomar o remédio hoje pensando daqui a um ano. Isso é um horizonte relevante das expectativas. E essas têm que estar ancoradas em torno da média. Quando elas estão fora da média, nós dizemos que elas estão desancoradas. E nós damos com equação desancoradas. As projeções, as expectativas estão desancoradas. Projeções de inflação elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões do mercado de trabalho. É isso que o Copom está enxergando. Para assegurar, e está enxergando certo, que é o que está acontecendo, para assegurar a convergência da inflação à meta em ambiente de expectativas desancoradas, o negrito é meu, mas todas as palavras eu peguei, copiei e colei do comunicado.
exige-se uma política monetária em patamar significativamente contracionista, alto, por período bastante prolongado. Não é minha opinião. Está escrito no comunicado. A Copom decidiu elevar a taxa básica de juros em 0,25, a última reunião, subindo para 15, e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação ao redor da meta ao longo do horizonte relevante. E se confirmado o cenário esperado, o comitê antecipa uma interrupção do ciclo de alta de juros para examinar os impactos acumulados do ajuste já realizado, seria que um remédio de liberação lenta. Nós ainda não estamos sentindo os efeitos de decisões tomadas lá atrás, tem muito efeito para nós sentirmos ainda, lamentavelmente, ainda por serem observados, e então avaliar se o nível corrente da taxa de juros, considerando a sua manutenção por período bastante prolongado, de novo o mesmo termo, é suficiente para segurar a convergência da inflação na meta. E se não for suficiente? O comitê enfatiza que seguirá vigilante, que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em prosseguir num ciclo de ajuste, caso entenda apropriado. Seria que é bastante certo, gente. Seria que é bastante certo. Na minha opinião, é escrito. E o que está acontecendo? Seria que o papel dela é botar o IPCA dentro da meta. No Brasil é 3 e nós temos uma banda de 50%. Pode ir até 4,5%. É aquele filho da gente que te diz, filho, a nota é 7. E tirar. Para poder passar de ano. Mas se tirar 3,5, passa também. Isso é o Brasil. Nós damos uma banda de 1,5. Nem essa nós estamos respeitando. Tivemos a última... começamos a ver uma desaceleração na inflação mensal, mas ela anual, aqui está errado, não é 0,24, é 5,24, está bastante acima da meta, muito acima da meta. A meta é 3, o intervalo de aceitação é até 4,5. Vejam que a inflação subiu aqui em 2015, o juro subiu, como eu mostrei para vocês, o que aconteceu com a inflação caiu. Depois nós tivemos um novo pico de inflação por conta da pandemia, subimos o juro, o que aconteceu? A inflação caiu. É mágica? Não, é ciência. Ciência. Por isso que se sobe o juro. Não é para machucar ninguém, não é para maltratar ninguém, não é para dar dinheiro para grandes especuladores ou para bancos. Essa é uma grande bobagem. Olhem os balanços dos bancos com juros altos e olhem os balanços dos bancos com juros baixos e vejam quanto que eles estão melhor. Bancos ganham dinheiro que nem a gente ganha quando a economia vai bem. Quando a economia não vai bem, ninguém fica rico com Selic, gente. Não é assim que funciona a economia. Quando nós olhamos o IPCA 15, que já saiu o primeiro resultado, de julho, 0,33. Vejam que acelerou a inflação. E subiu a inflação do IPCA 15 para 5,30. Acelerou em relação ao mês passado. Interrompeu essa queda que vinha acontecendo. Por quê? Tarifas de energia elétrica. Patamar 1 de bandeira vermelha. Agora, sempre tem uma forma da gente enxergar o IPCA antes. É olhar para a inflação no atacado. O IPCA é uma inflação de varejo, de consumidor. Mas existe uma inflação no atacado. A inflação do atacado está sempre grávida da inflação do consumidor. Por quê? Porque o atacadista tenta passar para o varejista. Simples. Quem está tendo aumento para produzir quer passar para quem compra a inflação. É assim que funciona. Não tem nada de maldade nisso. Isso é vida real. E o IGPM é um bom indicador de atacado. E vejam que nós temos tido deflações nesses últimos meses. Do IGPM. O que faz com que a inflação em 12 meses esteja em queda. O IGPM, ou melhor, a inflação no atacado prenuncia a inflação ao consumidor. Quando eu pego um outro indicador, agora o IGPDI, também inflação de atacado,
o que nós estamos vendo? Desinflação. Não deflação. Deflação é isso. Desinflação. Eu estou vendo IGPM desinflacionar, eu estou vendo IGPDI desinflacionar. Mas eu tenho ainda o IPP, Índice de Preços ao Produtor, IBGE também. Assim como o IPCA. O IPP, inflação de atacado, é uma inflação de custos de produção. E o que nós estamos enxergando? Desinflação. O que a gente vai esperar para o IPCA, que é uma inflação ao consumidor, a partir da inflação no atacado? Desacelerar. Só que existe uma lag, existe uma defasagem entre inflação ao consumidor, aliás, inflação no atacado e inflação ao consumidor. Mais ou menos 6 meses, com vários desvios padrões, tá? Porque não tem uma métrica certa, depende de outros componentes que não são controlados olhando só a inflação. Mas 6 meses representa bem. O que a gente deve imaginar que daqui, como já começou o movimento, daqui uns 4 meses a gente vai começar a ver o IPCA em 12 meses começar a desinflacionar, que é o que a gente precisa para começar a baixar a Selic. Quando nós olhamos outro ponto importante, a Selic, quando sobe, ela tenta desestimular os empréstimos bancários também. Por quê? Porque ao desestimular empréstimos bancários, por isso que bancos não gostam de Selic alta, ao contrário do que muita gente pensa, ao desestimular empréstimos bancários, as pessoas elas pegam menos dinheiro, consequentemente elas contraem a base monetária, que é o que quer o Banco Central. O problema é que nós não estamos conseguindo reduzir de maneira adequada o crescimento dos empréstimos bancários. De janeiro a maio desse ano, nós aumentamos em média 0,59 ao mês o crescimento dos empréstimos. Em janeiro a maio do ano passado foi 0,54. Vejo que nós estamos acelerando os empréstimos. Antônio, que maluquice é essa? Está aumentando os empréstimos com a Selic dessa magnitude? As pessoas enlouqueceram? Não. As pessoas estão endividadas. O endividamento das famílias está em patamar extremamente preocupante. O mesmo acontece no agro, mas eu não vou entrar nesse ponto. Vou deixar que a próxima painelista trate desse ponto. Mas nós estamos extremamente endividados. Nós estamos aumentando a tomada de empréstimo para pagar serviço de empréstimo. O que é uma bomba. É muito grave. Quando que nós começamos a ter a... Bom, então esse é o cenário da inflação presente. Mas e as expectativas? Lembra? Banco Central tem que tomar decisão olhando para a inflação de hoje e para a inflação do horizonte relevante das expectativas. Não basta o IPCA estar dentro da meta. Eu preciso que as expectativas do IPCA também estejam. O Fed provavelmente não vai baixar os juros nessa semana, na quarta-feira. Mas já está ao redor da meta a inflação dos Estados Unidos. Por que eles não vão baixar? Porque o horizonte relevante das expectativas está alto por conta das tarifas. São essas duas coisas que o Copom tem que levar em consideração. Como é que estão então as expectativas? Absolutamente desancoradas. Elas tinham que estar aqui perto de 3 e chegaram a 5,67. Por quando que elas desancoraram? Quando o governo mudou o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal é uma regra frouxa, muito frouxa, com regras frouxas, com metas frouxas. E aí o que o governo fez no ano passado, dia 15 de abril? Não, 14 de abril? Ele tornou mais frouxas ainda, porque não ia conseguir cumprir as metas que ele mesmo criou para si, que já eram frouxas. Ao fazer isso, o que o mercado fez? Conta. O que vai dar na demanda agregada? Vai aumentar. Se aumentar essa demanda agregada, o que vai acontecer? Vai deslocar para cima. Deslocou para cima, o que vai acontecer? Inflação. O mercado, então, começou a desancorar expectativas. Esses dados são do Boletim Focus do Banco Central. Chegou a 5,67 nesse ano e 4,50 nesse ano. Para o ano que vem. O que já começou a acontecer? Um caminho de volta. Ainda está muito longe, tem que chegar aqui. Porque aqui que é o 3, não é o 0.
Só que quando é que esse negócio vai começar a baixar? Quando esta linha aqui começar a chegar em 13,80 mais ou menos, nós vamos começar a discutir reduzir Selic. Quando bater 13,80, a gente vai começar a discutir, não é que vai baixar, começar a discutir a redução de Selic. Quando que é a nossa expectativa que isso vai acontecer? Realmente baixar a Selic? A partir de março ou abril de 2026. A reunião de março ou a de abril. Essa é a nossa expectativa. Tudo mais constante, a Selic começa a reduzir entre março e abril, o que dá menos dos 12 meses, porque nós estamos com uma dose mais alta de Selic e a gente já está vendo inflação no atacado cair, a desancoragem começa a diminuir, ou seja, nós temos elementos de sobra para imaginar que entre março e abril do ano que vem a Selic começa a cair. Como é que os produtores vão suportar isso? Bom, isso é uma pergunta para a próxima palestrante, não é para mim. Vocês dirijam para ela. Meu papel é mostrar por que essas decisões são tomadas. Passa para frente. Eu estou que nem inflação, estou com inércia de problema. O problema passa para frente. É claro que não, eu participo do debate, mas eu tenho certeza que ela vai trazer essas respostas com muito mais brilhantismo e mais conteúdo. E nesse contexto todo nós temos o Plano Safra. O Plano Safra no passado, até 2012 mais ou menos, ele era um instrumento cujos recursos eram praticamente 100% controlados. Não são recursos do governo, mas eram recursos do mercado financeiro, mercado bancário sobretudo, controlados pelo governo, cujo juro era dado pelo governo. Só que de 2012 para cá, nós começamos a ter uma demanda por dinheiro cada vez maior por conta desse crescimento todo que eu falei lá no início da minha apresentação. A gente precisa de muito dinheiro para seguir crescendo do jeito que a gente está no agro. Os recursos controlados, de origem de depósitos compulsórios e poupança, não davam mais conta. Surgiram os recursos livres, LCAs, CPRs e assim por diante. E hoje esse recurso é predominante. O governo anunciou, em linhas gerais, 516 bilhões esse ano, entre agricultura familiar e empresarial, onde o custeio ele é o predominante e assim por diante. Só que veja o papel de outros recursos nesse processo. Desses 516 bilhões, que aliás não é só agricultura, aqui não é agricultura familiar, não, aqui é só a empresarial. Desses 516 bilhões que o governo anunciou, eu separei para vocês para deixar claro o papel do governo e o papel privado. 113,8 bilhões são recursos controlados. Até 2011, por aí, era quase 100% controlado. Quase 100%. De 2012 para cá, o recurso livre começou a crescer muito. Recursos controlados é aquele que o governo estipula. Que os juros serão estes daqui. É o juro que o governo determina. Acontece que 402,4 bi são recursos livres. O que é um recurso livre? É aquele que o banco empresta ao preço que ele conseguir e o produtor pega ao preço que ele conseguir. Ponto. Não tem limite de juros nem de volume. É um acerto entre produtor e banco ou cooperativa de crédito. Eu até costumo dizer que isso daqui deveria ser anunciado na Febraban, na minha opinião. O governo deveria anunciar este. Isso aqui é na Febraban. Tinha que ter 2 planos safras. E não é da empresarial e da familiar. É o do recurso controlado e do recurso livre. Porque o papel do governo nisso daqui, aliás, o papel do tesouro nessa questão aqui é zero. O governo não bota nenhum centavo, não controla, faz nada. Hoje, nós temos 22% dos recursos controlados e 78% dos recursos livres, com uma Selic de 15%. Só que o produtor não pega dinheiro a Selic. Quem pega dinheiro a Selic ou próximo de Selic é banco. O banco
oferece para vocês um CDB a 100% do CDI. Uma LCA a 89% do CDI, por conta da isenção do imposto, que vai cair. Agora, ele não empresta para o produtor ao valor que ele toma. Ele tem um spread de 5%, de 6%. Então, se a Selic está 15%, o produtor que está pegando a 20% é porque é um produtor muito bom, de muito baixo risco, que não é a realidade da maioria. A maioria está pegando bem acima deste valor. E não é pouca coisa, são 402 bilhões de reais. O governo, ele fala que serão 113 bi. Só que, aliás, 113 bi. Só que, e ele disse o seguinte, mas cresceu esse ano, de 92 para 113. Só que no ano passado o governo não tinha anunciado 92, o governo tinha anunciado 138 e executou mesmo 92. Agora ele anunciou 113, que é menos do que ele tinha anunciado ano passado. Será que vai ser 113? Será que vai ser sequer 92? Ou seja, este share aqui pode ser bem menor. Se ele for 15%, eu vou estar feliz da vida. Quanto que o governo efetivamente gasta com o Plano Safra? O governo gasta com o Plano Safra 13 bilhões e meio. 13 bi e meio. Esse é o gasto do Tesouro com agricultura, com crédito na agricultura. Desses 13 bilhões e meio, 9 bilhões e meio são para o Pronaf. E 3,9 bilhões é para o Pronamp e para demais produtores. Ou seja, é um valor muito, muito, muito pequeno que é utilizado justamente nessa parte dos recursos controlados. É aqui que o governo gasta esses 13 bilhões e meio. Só que, por que eu acho que se der 15% a gente tem que estar feliz da vida? Porque nós já estamos com uma série de recursos que estão contingenciados ou mesmo bloqueados. O Plano Safra 2026 vai ser mais melancólico do que foi o de 2025, por conta dos bloqueios e contingenciamentos. E a Selic está 15%. E os produtores estão endividados. Aonde é que quando nós olhamos, não o anúncio, mas a realidade dos fatos, quando nós olhamos o que efetivamente os produtores tinham tomado de crédito entre julho de 23 a maio de 24, Plano Safra anterior, e julho de 20, aliás, o Plano Safra 2024, contra o Plano Safra 2025, que foi o que acabou agora, 15% a menos de recursos foram efetivamente tomados. O governo anuncia valores maiores, porque é uma questão política. E ele não tem responsabilidade com o anúncio, porque o dinheiro não é dele. Agora, o que efetivamente aconteceu, de acordo com o Banco Central, foi queda nos valores efetivamente tomados. E a solução está vindo do crédito privado. E assim virá. Vejam, CPRs. Vejam a taxa de crescimento do crédito via CPR. Neste último ano, de junho, no valor acumulado em 12 meses, né, evidentemente, em relação a junho do ano passado, nós temos 47% de aumento do financiamento via CPR. E a Selic está 15%. Por que isso está acontecendo? Porque o financiamento bancário não está dando conta. Recursos via LCA, nesse último ano, aumentaram 24%. Os CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio, que fazem o financiamento, geralmente os prazos safras de revendas de insumo, de cooperativas, de tradings, estão aqui nos CRAs. Subiu 13% no ano passado, mas tinha subido 26%, 40%, 44%. Vejam a curva de crescimento, 159 bi esse negócio já representa. Os FIAGROS, o filho mais novo do financiamento do agro, os fundos de investimentos no agronegócio, cresceram também 13% nesse ano, porque eles compram CRAs, por isso que cresce parecido com CRA,
mas eles vinham numa curva de crescimento forte. Ou seja, quem está financiando o agro, principalmente o crescimento, é o setor privado. O que eu concluo aqui, pessoal? Eu concluo que nós temos pela frente ainda muitos meses de Selic. Nós vamos plantar a safra 26 com Selic cheia. Os produtores vão tomar financiamento para a safra 2026 com Selic cheia. E nós só vamos começar a ver uma queda no custo do dinheiro para o produtor rural para a safra de verão de 2027. Ou seja, só no ano que vem. Até lá, nós teremos que sobreviver a esses juros extremamente elevados. Óbvio que eu não gosto dos juros elevados. Mas não adianta discutir a temperatura do termômetro. Tem que discutir o que está causando a febre. Esta situação pega o agro brasileiro num nível de endividamento muito grande. As RJs estão aí, todos os problemas de endividamento estão aí, e nós temos um papel, não só com o consumidor brasileiro, mas com o mundial, de seguir crescendo, para podermos manter uma estabilidade no planeta, que, diga-se de passagem, não para de aumentar os conflitos. E depende de nós não aumentar conflitos por conta de preço de alimentos no mundo. A academia, ela tem não só o papel, mas o dever de olhar para isso daqui. Porque não dá para olhar para o futuro do agro brasileiro sem olhar para esse problema que este painel está se propondo a abrir o debate e não concluir o debate. E não apresentar todas as soluções possíveis, mas sim trazer para vocês esta reflexão. Será que é momento, Jorge Lemansky, de discutirmos a cadeia genética, se tem que botar uma tinina, uma citosina, uma guanina no trigo, não sei o quê? Ou se é momento de discutir isso daqui com mais relevância? Não estou dizendo que não tenha que discutir a questão genética da planta, não é isso. O que é mais importante neste momento para a sustentabilidade do agro brasileiro? Eu não tenho dúvida que a sustentabilidade do agro brasileiro passa pelos problemas que nós estamos discutindo nesse painel, e este ponto, sem dúvida, é um ponto muito relevante. Muito obrigado. Bem, muito obrigada aí, Antônio, por essa pergunta que, na atual conjuntura, é uma das perguntas mais importantes. Infelizmente, a resposta não é tão animadora, né, mas é muito importante, né, que nós, enquanto academia, pensemos nessa pergunta. Muito obrigada pela apresentação. Eu convido agora a Viviane, né, para fazer a sua apresentação aqui. A Viviane Silva Lírio, né, ela é doutora em Economia Rural, professora titular do Departamento de Economia Rural da Universidade Federal de Viçosa. Ela é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada da UFV. Ela é pesquisadora do Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável, bolsista de produtividade CNPq, né, membro dos grupos de pesquisa do CNPq em Agricultura e Desenvolvimento, Desenvolvimento do Agronegócio no Brasil, Comércio Internacional e Cadeias Agroindustriais, Microeconomia do Desenvolvimento e Estudos em Administração Pública, Econômica e Financeira. Muito obrigada pela presença, Viviane. Bom dia a todos e a todas, tudo em paz? Eu sou pequena demais para poder ficar aqui embaixo, então é fora do meu padrão subir, mas seria impossível vocês me enxergarem de outra forma. Em primeiro lugar, eu parabenizo o colega que me antecedeu. Rolou a dívida para mim. E agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é uma honra, é uma responsabilidade enorme. Eu estou aqui diante de amigos muito queridos, um cruzeirense, inclusive. Quem tem um echarpe do Cruzeiro, Peri?
Não é para descontrair, porque o tema foi grave. Só ele tem esse. Mas eu entendo o painel de hoje de manhã, particularmente esse, não como algo de fato finalístico, mas como uma espécie de provocação somada a uma reflexão. Porque não são temas que cabem em 30 minutos, como não caberiam em 1 hora, ou em 2, ou em 3. São temas muito complexos. E eu achei muito interessante porque nos foi dado um tempo curto, com uma coleira boa do que a gente podia tratar. A gente não pode tratar de outras coisas, invadiu o assunto do coleguinha, fomos proibidos. Mas, ao mesmo tempo, criou-se um encadeamento muito sério. E eu gostei do exemplo que você deu. Michele tinha falado comigo minutos atrás, que nós estamos vendo constantemente o uso da elevação da taxa de juros como um remédio amargo para conter um problema grave. Mas o grande problema é que a gente precisa resolver o problema grave, que ninguém quer, porque tem um custo político. E lá para 2027, quando a gente começar a respirar, tem eleição. E aí começa tudo de novo. Então, existe, e a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, mas aqui eu vou estar numa posição de externar realmente como que a gente vê a situação. Vou chover no molhado para alguns de vocês, porque na minha cartilha envolve repensar um pouco sobre alguns temas que eu sei que são do conhecimento de vocês, mas tem uma questão que também o colega falou que eu acho importante. A academia, ela tem participado pouco das decisões técnicas do país. Eu estou cansada de ver colegas meus, não vou falar de mim não, mas colegas meus, competentes e gabaritados, que produzem materiais consistentes para os tomadores de decisão, e esses materiais são descartados, se não no todo, nas suas partes mais relevantes, caso essas partes relevantes contrariem princípios políticos. E isso é uma tragédia econômica. Apesar de economia e política andarem de braços dados, no Brasil, há muito tempo, a gente perdeu um pouco o carrilho, a gente saiu um pouco do trilho e estamos tendo que viver problemas muito importantes. Deixa eu ficar do lado de cá, que eu acho que vai ser melhor para mim. Perdão aí para vocês. A gente falou rapidamente ontem, na brilhante palestra do professor Yankee, que a gente está vendo transformações estruturais continuadas no agro. Uma transição energética, uma digitalização e automação muito relevantes e uma pressão pela adoção de práticas sustentáveis. Também, como o colega falou, a gente não faz isso sem dinheiro. Não é? A gente precisa de recursos. E esses recursos, estamos num patamar de tal ordem, e vamos chegar lá mais ao final da minha fala, que o nível de endividamento que está preocupando é o do governo, o das famílias, o dos produtores. Aliás, pessoalmente, eu tenho visto pouco, apesar de existirem as vozes, em termos proporcionais, eu tenho visto pouco sobre o debate do endividamento dos produtores. Porque, pensem, é um ciclo vicioso. Não adianta os produtores se endividarem, o governo ser conivente, leniente, dispensar uma dívida e se endividar mais ainda, e você continua tendo problemas, a Selic não baixa, a maior parte da dívida está atrelada à Selic, a dívida continua crescendo. É um mundo sem fim. Então, em que pese nós termos, perdão, pela minha incompetência aqui, em que pese nós termos uma perspectiva maravilhosa, o Brasil produz muito e produz bem. E como também foi dito ontem, acho que quase todos nós estávamos aqui, o agro ele é responsável por imensa quantia das nossas responsabilidades de divisa. O agro emprega muito e gera muita renda. Se a gente não toma cuidado adequado, como eu acho que não estamos tomando, a longo prazo,
você desestabiliza toda uma estrutura que começa a demandar ou pressionar o governo mais ainda. Pessoalmente, nada contra qualquer programa social. Sou deles realmente defensora, desde que eles sejam usados de forma correta, estratégica, fiscalizados adequadamente, e não como uma espécie de tampão para os problemas sociais e produtivos que acontecem por conta do enorme endividamento do governo. Então, para evitar a explosão, encontra-se maneiras, e a gente já vai chegar lá, de flexibilizar critérios que exigem austeridade, negociando com o Congresso, e, ao negociar com o Congresso, criam-se, com todo respeito, conchavos de toda a natureza, e piora-se a situação porque você fica nas mãos, entre aspas, para conseguir a flexibilização das regras, como a regra de ouro, por exemplo. Para conseguir a flexibilização das regras, a gente fica mais, digamos assim, adstrito às negociações que precisam acontecer para liberação de verba, liberação de emenda, orçamento do jeito A, do jeito B, do jeito C. E corrigir isso, em que pese ele ter rolado a dívida para mim, é muito difícil. Aqui, eu estou usando os dados, porque tem muitos dados. Tá? Se a gente pega os dados do TCU, do Banco Central, do Tesouro, fora daqui, os dados eles não batem. E, com todo respeito, no momento não é o que me importa. O que me importa é que a nossa dívida não para de crescer. Escolhi pegar, vou usar com vocês aqui os dados do Banco Central e do Tesouro Transparente, que eu acho uma fonte boa. Esse estoque da dívida, ele só cresce. Agora, vamos pensar em termos práticos. Se a gente pega uma dívida, nós, quaisquer de nós, para que deveria ser usada essa dívida? Para investimento. É para isso que a gente deve contrair crédito, não é? Com a perspectiva de estar consolidando algo que no futuro vai ser importante para nós. Não é isso que está acontecendo no Brasil. Nem com o governo, nem com as famílias e nem com os produtores. As pessoas estão contraindo dívida e rolando dívida para pagar dívida. E isso realmente é um ciclo muito perigoso. Aqui a gente tem a parcela devolução por classe de carteira, botei em nominal para ficar mais simples, e aqui embaixo no Banco Central. Mas esse gráfico aqui é um gráfico bom. Eu vou passar rápido, porque a gente tem aquela moça ali, ó, de branco, ela vigia a gente. Então, eu tenho que cumprir o meu tempo direitinho e parar mais tempo onde eu quero mais. Aliás, gente, só um informe, não que eu acho que vocês vão querer, mas caso queiram, o material que está aqui está à disposição de vocês. Tá bom? Depois é só mandar um e-mail que a gente compartilha. Uma coisa que sempre me preocupa é a suficiência da regra de ouro. O que é a suficiência? É porque, como eu falei, em tese, a gente não deve pegar crédito para pagar dívida. Você tem que pegar crédito para investir. Toda vez que a gente fica muito distante desse saldo de suficiência, ou seja, quando as despesas de capital elas não são superiores às operações de crédito, a gente diz que a gente está com insuficiência. E aí vocês vão falar assim, Viana, mas tem uns pedaços aqui, ó, que estão positivos. Com todo respeito, nós estamos vivendo um período muito instável. A dívida pública está sendo usada para rolagem, pagamento de juros e amortizações, e não para investimento. E, para piorar, o nosso orçamento ele é muito engessado. É talvez um dos orçamentos mais engessados do mundo. Não é a minha área, então eu não vou ser arrogante de dizer ou qualificar em qual score nós estamos. Eu não posso entrar no trabalho da colega, porque a Alice não deixa. Mas a gente tem uma série de discricionariedades de impacto.
Nós não estamos no mesmo barco, como o pessoal brinca. Tem um no transatlântico, um na lancha, um no caiaque, tem gente morrendo afogada, gente nadando, gente sem colete salva-vida. É assim que está a sociedade. E essa situação como um todo se agrava quando o governo não consegue cumprir os seus combinados ou as suas obrigações. E aqui eu coloco também essa rigidez. Está tendo um crescimento enorme da dívida mobiliária, um desequilíbrio fiscal e estrutural também muito grande, e aqui, gente, não tem jeito de continuar como está. Eu não sei qual vai ser o nobre de coração e corajoso responsável pelas transformações estruturais que a gente precisa fazer. Mas, se não fizerem e não mudarem as regras econômicas que eu conheço, em poucos anos, talvez uma década, a gente tenha que ser obrigado a fazer cortes ainda mais profundos. Porque, quando a gente não corrige o problema, aí ele se apresenta e você tem que lidar com ele. Qual que é a minha preocupação real? Não vou entrar no seu problema. Qual é a minha preocupação real? É que o custo dessa explosão também não é bem dividido no país. O pequeno produtor não vai colher isso como o grande produtor, o indivíduo vulnerável socioeconomicamente não vai receber isso da mesma forma. Regionalmente, isso não vai ser bem distribuído. Então, ao invés de nós nos afastarmos de uma heterogeneidade que, se nos identifica, também nos expõe, nos deixa expostos nas grandes diferenças que existem no nosso país, quando isso acontecer, vai ser mais grave para quem não tem. E uma grande questão, eu também, se alguém por acaso quiser me agredir, não vai conseguir, porque eu vou voltar para o hotel depois que eu terminar isso aqui. Eu também não sou contra nenhum programa de transferência de renda, longe disso. Mas é injusto que um país inteiro dependa da caneta de alguém que decide transferir dinheiro para ele. Isso não é justo, não é emancipatório. Só que falar isso em alguns ambientes é grave e facilmente distorcível. Mas vai precisar ser mexido em algum momento. Deixa eu ir, senão alguém briga comigo. Então, quais são os principais impactos que a gente tem? Restrição de investimento em infraestrutura rural, pensando no agro. Bom, tem gente de todo lugar aqui. O escoamento, o Brasil produz bem, mas escoa mal. O custo do escoamento da produção brasileira é alto. A qualidade da nossa malha é ruim. Lá onde eu moro não é céu, é uma atalaia, filho. Né? É ruim. Limita a oferta de crédito subsidiado para pequenos e médios produtores, que, num movimento organizado, deveriam, sim, receber atenção especial, porque tem menos. Não porque são coitados, porque, para produzir, precisam de suporte maior, é isso. Espera-se que eles sejam produtivos. Reduz o fomento a tecnologias sustentáveis e pesquisa na agropecuária. Se alguém pertence a uma instituição pública que não reduziu o seu orçamento, se manifeste. Porque cortou tudo. O colega está rindo ali. É porque no caso dele a coisa foi feia. Mas não é? Todos os recursos foram reduzidos. Até os recursos para trazer nossos alunos aqui nesse evento. Até esses foram reduzidos. E quando a gente pensa em ciência, e aí é óbvio, né? Eu estou num ambiente confortável para falar isso, quando eu penso em ciência e em pesquisa, eu não estou falando em gasto, eu estou falando em investimento. Gasto é a festa que foi dada lá no Planalto. Isso é gasto. Aqui é investimento.
E, obviamente, dificulta o acesso a mecanismos de financiamento verde, porque a gente está aprendendo isso. E existe um custo de aprendizagem. Nós vamos errar várias vezes, vai dar errado algumas vezes antes de dar certo. As pessoas precisam confiar nesses mecanismos. Elas ainda não confiam. E eu não as culpo. Porque quando dá certo, o louro é de quem teve a ideia. Quando dá errado, é ele que paga o preço. Não é? E para a sociedade? Bom, o que acontece de imediato, por óbvio, é o governo está apertado. Ele tende a querer discutir corte de gasto social e aumentar imposto. Nós estamos no meio disso, né? Está acontecendo agora. Além das questões colocadas de aumento do custo do empréstimo. E você falou muito, quando você estava falando, foi inevitável que a gente comentasse junto. Por que as famílias estão pegando um dinheiro tão caro? Porque elas não têm escolha. Quem é que gosta de dar dinheiro para gente rica, gente? Os bancos não precisam mais do meu dinheiro, não precisam nem do de vocês. Quer dizer, vai que tem alguém rico demais aqui. E nada contra quem tem muita grana. O problema é que está desbalanceado demais. As famílias estão endividadas em todos os níveis. E aí eu brinco, eu falo assim, é claro que o Trump não gosta do PIX. Porque o PIX tirou uma parte das operações de cartão de crédito. Uma parte importante caiu, inclusive. Em alguns locais cresceu um pouquinho e caiu. E as pessoas agora endividadas, elas não vão usar o PIX. Por quê? Porque o PIX é um dinheiro à vista. E quando eu fico endividada, eu quero dividir. Parcelar em honrosas 36 vezes. 72 vezes, exato. Sem juros, sem juro. Como se existisse, né? Uma pessoa falou assim, não, eles dividem 24 vezes sem juros. Eu falei, filho, isso não existe. Você está... né? Mas acontece que nós estamos aqui também num ambiente muito requintado, repleto de mestres, doutores, pós-doutores, presidentes de A, de B, de C, quem foi, quem viveu. O mundo não é assim. O Brasil não tem nem o ensino médio. Então, a gente não pode responsabilizar esses indivíduos por não compreenderem coisas que eu mesma não compreendo. Vou dar um exemplo para vocês para descontrair. Que o tema, eu acho esse tema muito denso, assim, né? Mas vamos lá, porque senão a gente fica falando só de coisa errada. Sou de família muito humilde, então eu sempre tive que trabalhar. E aos 18 eu trabalhava no antigo, só os idosos vão saber, ninguém precisa se manifestar. Banco Excel Econômico, que sofreu intervenção. O Ângelo Calmon de Sá está gastando o nosso dinheiro até hoje. E aí, nessa época, eu com 18 anos, eu fui nomeada pessoa que tinha que fazer as pessoas entenderem que o dinheiro delas sumiu. Foi uma experiência que me marcou profundamente. Profundamente. Porque eu também não sabia explicar. Porque simplesmente foram cortando os zeros. Aí dividiu tudo por 2.750. Exatamente. Daí não tinha o dinheiro. Como você explica para alguém, para os mais jovens, vocês não vão acreditar, mas é verdade. Caderneta de poupança era uma caderneta mesmo. Era uma cadernetinha que a gente anotava as coisas. Por isso que saiu o nome caderneta de poupança. Como explicar para alguém que se sacrificou a vida inteira fazendo as nossas preferências intertemporais ficarem charmosas, que em algum momento a pessoa chega no banco e fala assim, eu vim retirar todo o meu esforço. Aí você fala assim, não tem. Muitos anos depois, eu descobri por que eles me colocaram. Porque eu era a mais ingênua, a mais despreparada e a menor. Então, a chance de alguém me agredir fisicamente era menor também por uma certa compaixão que eu acho que eu gerava nas pessoas. Mas isso aconteceu. E nós não estamos isentos de viver as barbaridades que conhecemos nas transições das décadas passadas,
caso não encontremos uma solução melhor, mais responsável. E nós temos, como academia, como sociedade organizada, que nos manifestar. A imbecilidade ou a arrogância não podem vencer os conteúdos técnicos. Não é porque uma pessoa acha que ela entende do assunto que ela entende. A gente precisa, às vezes, explicar isso para a pessoa. Porque até nós aqui nos sentimos... Muita coisa que vocês eventualmente têm de dúvida, eu vou dizer, eu não sei responder. Posso estudar. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe. Isso mantém a gente no lugar de humildade, né? Conhecimento científico. O indivíduo que se arvora a saber muito, desconfia dele. Provavelmente ele é bem ruim de serviço. E se ele não quiser te passar as bases de dados, aí tenha certeza. Né? Tenha certeza. Isso cria, obviamente, também impacto sobre crescimento econômico, gerando desemprego. Quando você faz isso, você reduz a arrecadação, que está na parte positiva da receita do governo. Como ele não reduz os gastos, você piora a questão da necessidade do endividamento. Está vendo? Só cresce o problema. Então, sofrem, obviamente, as pessoas como um todo, e o agro está dentro desse processo. No agro, o que a gente tem de mais específico? Um crédito rural mais caro, falta de infraestrutura, pesquisa agropecuária sem o devido reconhecimento e riscos ambientais. Existe uma redução de espaço fiscal para investimento. E isso eu acho tão deselegante para a consciência. Eu já vivi, por uma questão administrativa, a experiência de, em mais de um governo, esperar ser recebida em Brasília para levar as minhas mazelas e as minhas necessidades. Certamente, alguns dos senhores já viveram isso. Né? Eu esperei 8 horas seguidas, durante 2 dias. No terceiro dia, eu cheguei mais cedo e levei comida. Eu não saí nem para comer. E aí eu fui recebida, com má vontade, pouca intenção de resolutividade, isso em mais de uma ocasião. Então, em que pese, eu tenho certeza, a existência de inúmeras pessoas no governo bem intencionadas e competentes, porque as há, elas estão lá. Às vezes, não sobra espaço para essas transformações que a gente gostaria de ver. E que bom que, em alguns locais, a técnica prevalece, apesar da dor, né? No meu caso, às vezes, do que acontece no Banco Central. No caso dos estados e municípios, a situação está ainda mais grave. Ó, já está me mandando parar. Eu vou andar mais rápido. Está ainda mais grave. As situações mais críticas são do Rio de Janeiro, sinto muito, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Não as mais críticas, aquelas que... Porque, às vezes, a gente olha o endividamento e acha que, quanto mais alto, ela está mais crítica, mas tem uma questão de solvibilidade. Então, às vezes, você tem uma situação aparentemente mais grave, mas com mais chance de solvibilidade. E algumas coisas chamaram a atenção. Não fiz um DIF-INDIF. Então, isso aqui não é cálculo de impacto no sentido técnico que a gente calcula. Mas tivemos redução de crédito importante em Mato Grosso. Mato Grosso é o bolsão de produção agrária desse país, junto com alguns... Está mudando um pouco, mas o que acontece em Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná, impacta muito ainda. O custo do frete aumentou muito. A gente, aqui no Sul, tem uma espécie de crise de custos e uma queda de financiamento, por exemplo, para tratores. No Sudeste, a gente que adora produzir café, reduziu o crédito de renovação para café. Aliás, a oscilação no preço do café tem feito, não muitos estragos, mas assim, criado bastante insegurança. E sobre essa questão da incerteza, tem uma coisa a mais. Quando a dívida pública está alta demais, o sinal que a gente emite é que a gente não sabe governar adequadamente aquela dívida. E aí, obviamente, os nossos companheiros externos, e eu nem estou falando do problema atual que vivemos em relação aos Estados Unidos, eles desconfiam mais. E nós também precisamos oferecer juros mais altos para que eles queiram estar aqui. Né? Então, é um ciclo adicional. No Nordeste, tivemos corte de recursos para irrigação,
tivemos um aumento no custo de sementes. No norte, aumentou a ocupação ilegal e tem juros muito altos sendo pagos pelos produtores. Qual é o resultado disso? Quanto pior a logística, quanto mais intensivas em capital e quanto menores os produtores, os impactos da dívida são maiores. E aí eu estou acabando, mas eu não resisti de pegar e fazer uma análisezinha, porque lá em Viçosa a gente gosta de fazer conta. Então, a pobre ex-aluno olhou com uma cara até triste para mim. É um trabalho que não está pronto, então não vou apresentá-lo para vocês, porque ele está a meio caminho, porque a gente tem muitos problemas com as variáveis que a gente quer, de fato, pegar. Mas, se com as proxies já deu resultado, eu imagino o que nós vamos achar quando pegarmos as variáveis de fato. Eu tentei calcular umas elasticidades sobre a dívida do juro, sobre o PIB do agro, do percentual da dívida do PIB, dos juros, do gasto agro, do câmbio. E os resultados foram bem interessantes. Como eu falei, eu acho que não estão prontos, trouxe aqui como prévia, porque eu quero uma série maior. E, apesar dos testes terem dado certo, a série está pequena. Mas o que a gente encontrou? Um resultado negativo de 0,38, ou seja, a cada 10% que a dívida sobe, o PIB do agro cai 3,8%. Isso aconteceu, Viviane, desse jeito? Não, gente, isso aqui é uma simulação, mas é para dar ideia do impacto que nós temos. Em termos de juro, o impacto é de 1,15. As despesas, os gastos agro, obviamente, aumentam o PIB, numa proporção de 0,31 de elasticidade. Eu testei o câmbio também. O câmbio é a variável que eu acho que está pior junto com o gasto agro. Eu acho que a gente precisa de mais informação. E aí nós estamos estudando os canais. Tem 3 canais que a gente conseguiu quantificar. O canal de crédito, que é o que talvez mais interesse aqui, um canal logístico, que envolve os investimentos que deveriam ser feitos, e um canal tecnológico, que, obviamente, tem a ver com o que a gente está discutindo aqui, e tecnologia vem da ciência. Não, Viviane, tem tecnologia das empresas. Ciência é uma palavra bem ampla, né? Então, onde existe pesquisa bem feita, pesquisa replicável, pesquisa aberta, nós temos os princípios científicos, porque ciência não fala de verdades. Quem fala de verdade é a filosofia. É outra coisa. Ciência trabalha com fatos, e fatos que mudam. Por isso que a ciência muda de ideia de vez em quando, né? Porque ela descobre coisas mais corretas do que ela pensava anteriormente. A gente também fez um cálculo para alguns estados que estão numa situação mais grave, Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, para calcular o efeito da dívida e o efeito dos juros sobre o PIB dos estados. E o que a gente percebeu, pelo menos por enquanto? Que Mato Grosso tem um fator amplificador relacionado à dependência logística. São Paulo é o que é mais difícil de capturar. No Rio Grande do Sul, a questão dos insumos é muito relevante. Para Minas, o problema do café é o canal mais específico. Fizemos também algumas projeções e simulações, estou acabando. Pegando um cenário otimista, a gente está tão ruim que o cenário otimista é uma dívida com 70% do PIB, né? E a pessimista, 90%, para tentar medir o impacto do agro. E ele reduz de 2,3 para meio ao ano. E olha que interessante, como o agro é resiliente. O agro é muito resiliente. Muitas coisas acontecem, os produtores passam muita perrengue, em que pese haver o agro bacana e o agro que cria problemas, mas vocês vejam que, mesmo assim, o agro cresce. Quando a gente não espera, ele cresce. Quando a gente imagina um impacto grave, ele cresce. Bom, terminando, a gente vive um ciclo vicioso de redução do espaço fiscal para políticas sociais e investimentos, né? Não tem jeito. O governo não tem conseguido reduzir as suas despesas de maneira técnica, vamos colocar assim.
né, bem orquestrada. Está havendo o sufocamento do crescimento econômico, inclusive o setor vital do agronegócio. O negócio agro, quando eu estou falando de agronegócio, aqui eu estou falando do negócio agro, do business do agro, em todos os seus tamanhos. E muito interessante que você colocou sobre a questão dos recursos e do contingenciamento, que a gente vê isso constantemente. O governo sinaliza, e depois fala assim, não, na verdade é só isso aqui. Sinaliza, a gente que está nas universidades vê isso o tempo todo, não, na verdade é isso aqui, né? Então, o que de fato fica disponível é complicado e nem todos conseguem migrar adequadamente para o setor privado em busca de recursos. E dependência de medidas paliativas, perpetuando problemas estruturais. A gente vive tampando o buraco, né? E não estou dizendo que, por exemplo, a alta da taxa de juros é uma medida paliativa, é uma medida técnica, mas que resolve o problema que está acontecendo ali. A gente passa um tempo e está vivendo a mesma situação. Oi? Acabou, né? Pode terminar? Então, tá. Vou pular isso aqui, porque é o último. Então, reforma tributária. Todo mundo sabe disso, gente, não é novidade. Parcerias público-privadas, linhas de crédito verde e eficiência no gasto público. Isso aqui começou a ser feito. Isso aqui, na minha opinião, nem foi mexido. Isso daqui ninguém entende aqui no Brasil. E isso aqui é algo que a gente deve lutar com todas as forças. Desculpa pelo tempo que é pouco, mas é importante. Espero ter contribuído com a reflexão. Muito obrigada, Viviane. Eu convido agora, né, a professora Silvia Zimmermann para falar aqui com a gente um pouquinho, né? Então, dado essa conjuntura, né, esse cenário de endividamento governamental, como que esse cenário pode impactar políticas importantes de redução de pobreza, né, e políticas públicas de promoção à segurança alimentar, né, e nutricional. Então, para isso, eu convido a professora Silvia, né, para palestrar. Ela é professora adjunta da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pós-doutora, né, pelo Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura, doutora e mestre em Ciências Sociais, em Sociologia em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é graduanda, né, em Agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria, pesquisadora do Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura, do Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, e do Observatório da Agricultura Familiar Latino-Americana. Também é coordenadora da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, na gestão 2024-2026, e vice-coordenadora da Rede de Estudos Rurais. Muito obrigada, Silvia. Bom dia, então. Quero agradecer, né, muito a organização pelo convite, né, e voltar ao Rio Grande do Sul, porque eu sou gaúcha, né, e nasci aqui, lá em Campo Novo, quem sabe alguém conhece. Também é uma região de produção de soja, milho, trigo, enfim, foi também região celeira, né, considerada a região celeira do estado. E vir para Passo Fundo, eu não me esqueço de uma música que canta assim: eu sou gaúcho, lá de Passo Fundo, e trato todo mundo com maior respeito. E se alguém me pisar no pala, meu revólver fala e bochicho está feito. Essa música é do Teixeirinha, né, é antiga, fala um pouco das tradições aqui do estado. E, enfim, também lembra um pouco dessa dinâmica da agricultura aqui de Passo Fundo, porque, em algum momento, ele fala também de Passo Fundo como região produtora de trigo. Agradecer, né, o Lucilo e a Alice, né, porque foram as pessoas que diretamente dialogaram comigo, e a Sober
por ser um espaço também provocativo, de estar reunindo as áreas do conhecimento, da administração, da sociologia e da economia, para que a gente possa refletir também sobre as dinâmicas econômicas aí, e os diálogos da perspectiva da produção, da agricultura, mas também dos dilemas sociais que a gente vivencia nesses espaços, né? E não só no espaço rural, mas no espaço urbano, afinal, todos nós consumimos alimentos. Então, um pouco esses agradecimentos por estarmos aqui, e os antecedentes, tanto o Antônio quanto a Viviane, trouxeram elementos importantes para a gente refletir sobre essa dinâmica conjuntural que vivemos, e eu espero poder trazer algumas coisas. Deixa eu ver se eu vou me acertar aqui com esse brinquedinho, de trazer para vocês também algumas coisas interessantes no campo da segurança alimentar e nutricional, né? Que, aliás, esse é um tema que eu tenho me ocupado durante toda essa minha trajetória de pesquisa, e pensando também, né, quer dizer, dilemas dessas dinâmicas produtivas, né, e das questões sociais que estão vinculadas aí. Então, foi me pedido, né, para falar um pouco sobre esse panorama da evolução da pobreza no Brasil, em especial da pobreza rural. Também a intenção aqui é poder falar sobre políticas públicas que o Brasil vem implementando e os avanços no combate à segurança alimentar e nutricional, e também os desafios para a redução da pobreza e da insegurança alimentar e nutricional. Então, a segurança alimentar e nutricional, ela não trata apenas da pobreza, né? E essa é uma questão relevante, por isso também eu trouxe para vocês, para aqueles que não conhecem, talvez, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e o significado, né, da segurança alimentar e nutricional. E o debate sobre esse conceito, ele tem uma evolução desde os anos 50, das primeiras iniciativas do pós-guerra também, né, de investimentos para que os Estados-nação pudessem se reestruturar na sua produção interna de alimentos. Então, de lá para cá, esse conceito evoluiu muito, incorporando também as discussões de pensar o acesso ao alimento em termos de regular o acesso, né, em termos permanentes, em qualidade e quantidade, evoluindo também para preocupações em relação às práticas promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentável. E essa lei brasileira, ela também é fruto de uma mobilização social importante. Nós tivemos um processo de redemocratização no final, né, dos anos 80. Tivemos aí a estruturação da nossa Carta Magna dentro de um processo participativo. Também aí a Lei Orgânica de Segurança Alimentar, ela é fruto de um debate da sociedade civil que, naquela época, também vivenciava os problemas da inflação alta, né, e a problemática do acesso à alimentação, e também acompanhava os movimentos da área da saúde. Foi um período onde o movimento da nutrição, aliás, os cursos de nutrição também passaram a ter espaço no cenário acadêmico brasileiro. Portanto, também a nossa Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, ela tem esse distintivo, né, de ter um reconhecimento do papel da nutrição também vinculado à dinâmica alimentar. E, na evolução do conceito pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, tem algumas dimensões que são fundamentais, como a dimensão da disponibilidade, afinal, aqui também estamos falando da agricultura e o aspecto produtivo, né, todos os dilemas de investimento também para a produção de alimentos, mas também a questão do acesso, né, como as pessoas têm acesso, onde elas têm acesso e que condições econômicas elas têm para adquirir esses alimentos. Aí também a dimensão da estabilidade, porque todo mundo precisa comer, e a recomendação é, no mínimo, 3 refeições ao dia, né? E há que se ter uma
estabilidade em relação a isso, mas também um outro aspecto dessa dimensão que é fundamental, que é o aspecto da qualidade, o aproveitamento biológico adequado dos alimentos. Aí temos, né, no âmbito da produção, temos as regras sanitárias, temos as discussões sobre inocuidade, enfim, mas também dimensões sobre parâmetros, né, do consumo de agrotóxicos, por exemplo, que também trazem sérios problemas, não só para quem os consome, mas também para as pessoas que produzem dentro desse modo de agricultura intensiva, né? Opa! Enfim, em relação às políticas públicas e o cenário brasileiro, que foi um pouco do que foi solicitado. Deixa eu tomar uma água. Eu trouxe aqui para vocês uma linha do tempo, né? Uma importante linha do tempo. E, por vezes, pode parecer que o meu discurso dado, o atual governo, né, parece meio governista, mas ele é realista diante dos dados que nós dispomos hoje em dia, né? Não tenho esse vínculo. O que tenho hoje como papel é um papel de acompanhar o desenvolvimento das propostas da atual gestão governamental, porque estou como presidente da Rede Pensan no CONSEA, né, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e, nesse lugar, a gente tem um papel relevante de acompanhar, fiscalizar como o atual governo tem desenvolvido as políticas voltadas à segurança alimentar e nutricional. Mas aqui há que se destacar que, a partir de 2003, lá ainda no primeiro governo Lula, foram elaboradas distintas estratégias, né, para o combate à fome. E não só a fome, mas as diferentes condições de insegurança alimentar e nutricional. E, enfim, muitos programas que aqui vocês conhecem, né, são mais populares, e eu também não vou entrar em detalhamento sobre eles, mas desde a estratégia, e com todas as suas debilidades, né, em muitos artigos que eu também já elaborei em conjunto com outros colegas, tenho vários colegas aqui que também já fizeram análise de inúmeras dessas políticas. Aliás, é uma outra questão que eu lembrei, né, assim, que em 2019 foi bem interessante, que na gestão, acredito que era do professor Lauro Matei, e com a professora Cátia Grisa, eu colaborei na fundação de um GT que discute a segurança alimentar hoje na SOBER. Então, isso me alegra muito, porque, de fato, nesse GT também observei lá algumas dessas políticas estão sendo analisadas, o que é extremamente importante nesse ambiente também. Então, não é simplesmente, né, destacar o papel relevante, mas também criticamente, né? Então, a gente percebeu e analisou durante esse período essa situação. E aí nós temos também, né, uma retomada desse sistema, como eu falei, com todas as suas fragilidades e debilidades, né, no cenário nacional, a partir de 2023, né, com a reinstalação do CONSEA, que havia sido extinto, esse órgão, né, que reúne sociedade civil e governo. Tivemos também a retomada da CAISAN, dessa Câmara Interministerial, que também tem essa função de acompanhar a política nacional e responder, né, às dinâmicas, quer dizer, às demandas que estão no plano de segurança alimentar e nutricional, a reinstalação, reestruturação do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. E aí o governo, esse governo, terceiro governo Lula, trouxe essa outra política que se chama Brasil Sem Fome. No anterior, eu tinha mostrado, né, na linha do tempo, o programa Fome Zero. Bom, isso tudo, então, para dizer que, nesse período, em 2023, já ocorreu a 6ª conferência, que, aliás, tinha sido paralisada, né, os eventos da conferência, porque o CONSEA tinha sido extinto, então essa política ela não tinha sido novamente delineada, ela ficou paralisada, embora a sociedade civil se manteve articulada,
né, os municípios brasileiros se mantiveram, muitos com seus conselhos municipais de segurança alimentar, mas a Conferência Nacional só veio ocorrer em 2023. E o interessante é que, um dia antes da conferência, houve também um seminário internacional, né, reunindo diferentes países, tinham em torno de 150 países, representações, né, de diferentes países do mundo, para conhecer essa dinâmica de políticas voltadas ao tema da segurança alimentar no Brasil. Isso, como muitos de vocês talvez também tenham conhecimento, o Brasil é referência para políticas sociais dessa natureza. Muitas delegações, inclusive o Ministério do Desenvolvimento Social teve, ao longo da sua trajetória, estabeleceu uma dinâmica de recepção de delegações de países estrangeiros para apresentar quais eram as práticas de suas políticas. E aí nós temos as políticas de formas diferenciadas, né? Políticas de transferência de renda, que é muito comum em inúmeros países. O Brasil não é o inventor dessa ideia. Aliás, para quem conhece política de transferência de renda, sabe também que os Estados Unidos é um dos países que mais investe em transferência de renda, numa política que se chama SNAP, né? Que é uma política de suplementação de assistência alimentar, né? Embora ela seja muito articulada com as indústrias alimentares, e a transferência se dê a partir de produtos industrializados, não necessariamente produtos frescos, né? Essa é uma grande crítica, aliás, essa política. A sigla dela é SNAP, mas também articula muito o Ministério da Agricultura naquele país. Aliás, quem gerencia o SNAP é o Ministério de Agricultura, né? Então, o Brasil não inventou política de transferência de renda, ele se baseou em modelos externos, e a América Latina inteira, né, utiliza esse modelo também para pensar a política de transferência de renda. O que o Brasil fez e que estimulou muito essa visita dos países estrangeiros foi a condicionalidade, né? Estimular que a transferência ocorra a partir de alguns critérios, né? Seja as crianças estarem na escola, tomarem vacina e etc. Enfim, então, essas exigências tornaram aí o Bolsa Família uma referência, e toda a estrutura de funcionamento dessa política. Eu estou falando de uma política, mas inúmeras outras políticas de segurança alimentar são recomendadas. Políticas que estruturem, né, o comércio nos municípios, as tradicionais feiras, né, que é para proporcionar a dinâmica do acesso ao alimento, mas também políticas que estimulem a produção. E, como eu falei para vocês, aquele conceito de segurança alimentar e nutricional ele evoluiu. Lá nos anos 50, ele estava concentrado na preocupação de tratar do tema da produção, dos investimentos na produção, ampliar a produção dos países. E, ao longo, né, desse período, dos anos de 50 aos anos 90, os países já andavam produzindo muito, e a fome continuava persistir nos países. Então, a gente vê uma evolução para o conceito, e até o Banco Mundial, nas suas definições de crédito, né, passou a trabalhar com o conceito de segurança alimentar, o acesso. Né? O acesso se tornou, a preocupação com o acesso, com a renda das populações, se tornou um foco central na conceitualização da segurança alimentar. E essas políticas, né, que são gerenciadas pelos países e que o Brasil também tem praticado, enfim, tem trabalhado dentro dessas diferentes dimensões, né? Então, a gente vê uma evolução aí de algumas perspectivas, né, que também não são necessariamente inovadoras, mas que tem tido alguns resultados muito positivos, como a gente vai ver daqui a pouco no gráfico dos índices de insegurança alimentar e nutricional no Brasil. Também temos uma política bem conhecida, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Esse, sim, uma inovação quando ele foi criado, com todas as debilidades, enfim, que tem,
no vínculo, né, na constituição e estruturação dessa política ao longo de já 20 anos, enfim, e outras políticas que foram sendo recentemente, tem uma estratégia cidades voltadas às cidades brasileiras, né, municípios maiores, enfim, e as dinâmicas urbanas. Então, têm sido criadas uma série de políticas. Não vou entrar no detalhe dessas políticas, mas o fato é que é uma cartilha, né, pode-se dizer, de tentar trabalhar a segurança alimentar e nutricional a partir de diferentes estratégias de políticas públicas naquelas 4 dimensões. E esses governos têm feito essas opções, né? O que também tem ajudado nos últimos anos, como a gente vai ver no gráfico, é um aumento, né, redução da taxa do desemprego, tem outras dinâmicas econômicas e macroeconômicas que têm contribuído para a redução do índice de insegurança alimentar e nutricional do Brasil, como a retomada da política de valorização do salário mínimo, né, a retomada do crescimento da renda e alguns estudos do próprio IPEA vão mostrar aí uma redução do índice de Gini ou a redução das desigualdades. E aí a gente entra num detalhe importante. O Brasil é um dos países de maior concentração, né, de renda, é um dos países onde nós temos um índice de desigualdade extremamente alto. E, bom, se não fosse essa condição, talvez a gente não dependesse tanto de políticas, né, de dinâmicas de transferência de renda. Talvez. Essa é uma pergunta, né, para que a gente possa refletir. E aí, essa discussão recente sobre a taxação dos super-ricos, né, que entrou passou a ser um debate na mídia também, tem uma relevância importante para que as questões sociais que a gente reflete aqui. Como equalizar o acesso, né, à renda para que essas populações possam ter não apenas o acesso a uma alimentação, mas uma alimentação saudável e também uma condição digna de vida, né? Bom, aqui voltamos. Não. Sim. Enfim. Aqui a gente entra em algum detalhamento que eu gostaria de fazer para vocês em relação aos dados de insegurança alimentar e nutricional, porque esses dados eles têm sido produzidos a partir, né, de diferentes investigações essa evolução, né, essa evolução que vocês vão ver no gráfico, ele é elaborado a partir de estudos, né, que são feitos aí no Brasil desde 2004. Que tem a ver com a incorporação de uma escala, né, pelas estruturas de pesquisa brasileira, tanto aliás, o IBGE, nos seus principais instrumentos de levantamento de dados, né, que é o PNAD, PNAD contínuo, né, que é a Pesquisa Nacional da Amostra por Domicílio, e a POF, né, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares. E também 2 inquéritos que a Rede de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar desenvolveu no período da pandemia, dado que não haviam estudos sobre esse tema no período, nós desenvolvemos esse estudo e também fizemos esse levantamento da insegurança alimentar no Brasil a partir da escala brasileira de segurança alimentar e nutricional. Não sei se todos têm conhecimento sobre o que é essa escala, né? E a escala ela tem uma relevância porque ela coloca a questão para as famílias, como que elas se sentem na relação da aquisição dos seus alimentos, né? E essas famílias, e essa escala ela foi constituída a partir de experiências na Universidade de Cornell, dos Estados Unidos, foram diferentes estratégias, né, realizadas na população urbana lá de Nova York, e a partir isso nos anos 80 ela foi evoluindo, teve experiências para a constituição da ELCSA, que é a escala latino-americana de segurança alimentar, são escalas utilizadas pela Organização das Nações Unidas da Alimentação e Agricultura, né, para mensurar a insegurança alimentar, e o Brasil, nesse mesmo período, desenvolveu
a sua escala com 14 perguntas. Dessas 14, as perguntas elas se dividem, né, em perguntas direcionadas à família, ao domicílio e à residência, enfim, as condições do domicílio e as condições das pessoas adultas da família e as condições das crianças, né, e adolescentes. Então, essa escala, ela se preocupa nas suas perguntas, não coloco aqui as perguntas, mas ela mensura as perguntas estão direcionadas para pensar a quantidade, né, se o alimento é suficiente, a qualidade, se ela é adequada dessa comida, a segurança e previsibilidade na aquisição de alimentos, a aceitabilidade social na maneira de adquirir esses alimentos e, portanto, ela define aí a condição de segurança alimentar nas casas, né, tanto para adultos como para crianças. Então, ela faz um diagnóstico, né, das condições de insegurança alimentar leve, moderada e grave. Leve, quando as famílias elas estão, né, se existe alguma ansiedade ou preocupação no acesso ao alimento, o que já pode preocupar a qualidade, porque as pessoas acabam, se elas não têm estabilidade, tranquilidade que elas vão poder adquirir novamente o alimento, eventualmente, se é em função da renda, elas vão adquirir produtos ainda mais baratos, né? E, portanto, nem sempre esses produtos mais baratos, dada a dinâmica econômica que vivemos, são produtos frescos ou em termos de qualidade, né, para essa família. O nível moderado ele já está discutindo se são realizados ajustes no orçamento, né, do domicílio que vai afetar essa qualidade, de fato, da dieta. Também, quando os adultos aí têm acesso ou não à qualidade e quantidade dos alimentos consumidos. E também agrave essa condição, né, da pessoa já estar passando fome, ela vai também afetar as crianças da família. As famílias têm dinâmicas diferenciadas no tratamento da insegurança alimentar. Tem famílias que, inclusive, né, na dinâmica social, alimentam o provedor, mesmo que as crianças deixem de ser alimentadas. Ou, ao contrário, alimentam as crianças mesmo que os provedores, sobretudo as mulheres, normalmente são essas que deixam de comer para dar comida aos filhos e ao marido, eventualmente, né? Então, essa é uma situação que a escala brasileira identifica. E a escala brasileira ela é uma referência, né, também nesse cenário internacional, e faz com que, tendo sido incorporada nessas duas nossas mecanismos de mensuração do IBGE, ela tem sido, né, um instrumento onde a gente pode perceber melhor essa evolução. E aqui nós temos esse gráfico. E o gráfico ele vai mostrando muito dessa evolução, né, de uma redução aí dos níveis de insegurança alimentar grave e moderada ao longo dos anos, né, e um aumento desse valor no período de desmonte dessas políticas, como vocês bem podem ver, e agora, com uma retomada de todo esse sistema, também a gente observa uma melhor condição, né, da população brasileira em termos de segurança alimentar e nutricional. Aqui são percentagens. Então, a gente tem um índice hoje, né, pegando os dados da PNAD nacional, de 5% em condição de insegurança alimentar grave, né? Então, a gente reduziu dos valores que a gente percebeu lá em 2022, no segundo Vigisan, que estava em 15%, né, praticamente. Então, esses índices demonstram, né, que essas políticas elas têm uma relevância muito importante nesses resultados sociais. Então, a gente percebe que houve uma redução expressiva das formas severas de insegurança alimentar. Há uma discussão em torno do Brasil, entrou no mapa da fome, saiu do mapa da fome, né? O mapa da fome é uma forma específica de mensuração da Organização das Nações Unidas, não é a nossa EBIA,
não é a mesma escala, tem ajustes para serem feitos que a FAO utiliza, né, porque ela trabalha com esse aglomerado de condição moderada e grave, e a gente os separa pela nossa escala, mas, de fato, no período em 2014, nós estávamos aí numa margem inferior do que é considerado para estar no mapa da fome da FAO. E ontem saiu também, isso é uma novidade para quem está acompanhando. E já? Meu Deus! Ontem saiu... a colega já está me dizendo que o tempo está acabando. Quantos minutos eu tenho, por favor? Ah, ótimo, ainda dá. Bom, então, ontem teve a publicização dos dados da FAO, né, os novos dados da SOF, que é esse mapeamento de mais de 140 países, e o Brasil, de novo, alcançou, né, esse índice menor de 2,5. Então, portanto, aí é uma novidade, em breve está sendo discutido, né, mas o documento já está circulando. Ele, de novo, saiu dessa condição considerada do mapa da fome. Então, entre 2018 e 2022, teve um aumento, né, da insegurança alimentar grave em níveis maiores que no ano de 2024. Entende-se que foi um reflexo da pandemia, muitos empreendedores perderam seus trabalhos, portanto, menor renda, menor acesso também à alimentação. E as políticas sociais também, naquele período, como eu tinha mostrado para vocês, estavam passando por um processo de redução de investimentos e tudo mais, e isso também contribuiu. Entre 2023 e 2024, a gente percebe também uma redução expressiva, novamente, e agora essa saída do mapa da fome. Então, o que a gente vê também, né, e aqui eu não vou me detalhar em todos os dados, mas é importante perceber que essa pobreza brasileira ela tem raça, cor de pele e gênero. Então, se nós quisermos pensar políticas também, ações macroeconômicas, há que se pensar como resolver esses problemas estruturais, né, que afetam as populações negras, as populações ribeirinhas, as populações marginalizadas. Porque os índices que nós temos ainda de insegurança alimentar afetam, sobretudo, essas populações que nós sabemos, tradicionalmente, na história, né, da trajetória de desenvolvimento brasileira, foram muitas deixadas à margem, né, ou não tiveram seus salários valorizados, como as mulheres, que se ocupam de inúmeros trabalhos e, muitas vezes, recebem menos que os homens. Então, essa é uma questão importante para a gente pensar políticas econômicas, né, e também políticas sociais de naturezas diversas. Aqui é importante destacar como também afetam os lares de população preta e parda, né, em sua maior quantidade. Em relação, né, que são alguns dados, eu não vou me detalhar, mas em relação à insegurança alimentar no espaço rural, o que se tem também, a partir da PNAD contínua, é que o percentual de domicílios da área rural em segurança alimentar moderada e grave foi o menor da série histórica, né, sendo mais alto do que o encontrado nas áreas urbanas, que ficou em 8,9. Portanto, também no rural houve uma redução da insegurança alimentar grave e moderada, mas ainda, né, é uma condição que afeta mais as populações rurais que as populações urbanas. Também a fome é considerada mais acentuada nos espaços rurais, né? Ele atinge maior o índice de insegurança alimentar grave, ele é maior na área rural, né? Na região norte, os piores índices apresenta aí os piores índices, com 11,8%, né, e 6,8% no urbano. E também os percentuais são mais altos que os registrados em todas as demais regiões, quer nas áreas rurais, quer nas áreas urbanas. Há, portanto, aí uma necessidade de pensar também políticas, né, quando a gente está dialogando aqui sobre as políticas que pensem estratégias específicas do enfrentamento da fome no contexto amazônico e da condição dessa pobreza rural. Mas, quando a gente fala da condição da Amazônia, também não pode ignorar que, na região sul, e muitos de vocês aqui talvez pesquisem também os impactos, né, da pobreza rural no meio... Espera aí. Ok. É isso. Aqui. Na área rural aqui dos estados do sul do Brasil. Eu vou tentar ir fechando falando dos desafios, quer dizer, esse é o cenário que nós temos,
né? Esse é o cenário que a agricultura familiar e o agro brasileiro têm que se preocupar, né? Se nós pensarmos políticas de desenvolvimento para o agro e para a agricultura familiar, e aí, bom, algumas pessoas vão dizer o agro é tudo isso. Há divergências, eu não quero entrar nessas discussões nem polarizações, mas o fato é que é esse cenário de pobreza que temos que nos relacionar. E essa pobreza, ela não é só falta de alimentos. Como vocês viram, nós temos um bom índice para pensar diferentes níveis de insegurança alimentar. E hoje existem outros problemas, né? Quer dizer, hoje esses problemas fazem mais sentido para nós porque nós estamos saindo dessa condição de falta, ou esse número de população com falta de alimentos é menor. Mas isso não quer dizer que tem uma população em insegurança alimentar leve ou moderada, sobretudo moderada, que está vivendo outros problemas, como o acesso à alimentação de qualidade. Aí a gente fala sobre os ultraprocessados. E os ultraprocessados também trazem aí discussões sobre qualidade, né? Existem alguns estudos, tem um livro recente sobre as pessoas ultraprocessadas, do Christian Tilek, eu acho que é o sobrenome, eu estou me esquecida aqui do sobrenome dele, mas é um médico infectologista que trata desse tema, né, de como populações, tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido, consomem 60% da sua alimentação é baseada em ultraprocessados. Ultraprocessados que não necessariamente o corpo humano tem habilidade de decompor. E, ao não conseguir fazer isso, acaba desenvolvendo uma série de doenças. Né? Então, tem uma discussão sobre esse lugar dos ultraprocessados, e a agroindústria de alimentos no país também tem uma correlação importante aí nas pressões também sobre as políticas regulatórias que nós temos. Né? Então, há que se pensar sobre esse lugar dos ultraprocessados. Há uma discussão sobre os desertos alimentares, porque muitas das cidades, elas espacialmente foram se desenvolvendo com vazios de oferta de alimentos, e as pessoas acabam tendo acesso só a espaços onde os alimentos são muito caros e nem sempre de qualidade. Né? Esse chamado conceito de desertos alimentares, que a Kaizen, em 2023-24, fez um levantamento no cenário brasileiro e mostrou que em torno de 25 milhões de pessoas residem em áreas, né, que são consideradas aí desertos alimentares. E, sobretudo, a maioria dessa população, uma parte importante dessa população, tem renda muito baixa, estão em situação de pobreza. Portanto, são ainda mais vulneráveis, né, à insegurança alimentar. E aqui também há uma evolução do consumo dos ultraprocessados, que são mais baratos, né, considerados aí economicamente, e isso está crescendo também na dieta brasileira. Deixa eu passar aqui. Opa, perdão, aqui. Então, é uma discussão em torno da dieta saudável, quer dizer, isso é um desafio. Como é que as políticas vão incorporar essa discussão sobre os ultraprocessados? Né? Ou a regulação, são políticas regulatórias, são políticas de estímulo maior à produção de alimentos saudáveis, produtos frescos, né, que a gente costuma dizer, ou também dados aí da pesquisa de vigilância dos fatores de risco, que vão mostrar como tem evoluído também as doenças crônicas não transmissíveis no cenário brasileiro, que são doenças, como eu disse, que se desenvolvem no nosso corpo em função de uma digestão não tão adaptada e ao excesso de ultraprocessados, ou também, né, os desequilíbrios alimentares ou a ausência, enfim. Mas, sobretudo, um grande problema que se apresenta é a obesidade. Né? E a população brasileira tem aumentado suas condições de obesidade. O que, em termos também, né, de as pessoas... Enfim, aqui está se falando sobre um problema público também, porque isso afeta o sistema de saúde pública. Né? E, de forma geral, há que se ter uma condição de oferta de alimentos para que as pessoas, de fato, possam escolher entre o que elas querem comer e não estar se alimentando só porque a renda permite determinados alimentos. Né? Bom, aqui nós partimos para o abastecimento alimentar doméstico, que também é um outro problema, e eu acho que o agro
e as diferentes dinâmicas produtivas do agro, há que se refletir também sobre essas condições. A gente fala muito da nossa pauta de exportação. E a nossa pauta doméstica? Está ali, está batendo. Acabou o meu tempo. E agora eu estou trazendo um tema complexo. A nossa pauta doméstica, quais são os produtos, né, que nós temos que priorizar para a pauta doméstica? E houve aí um processo recente de inflação, quer dizer, mais significativo, que mobilizou a mídia, porque a inflação ela é permanente, ela tem evoluído, mas é a inflação dos alimentos, né? E essa relação pauta doméstica e pauta de exportação. Ontem foi até apresentado um gráfico aqui, nós temos aumentado a nossa exportação de café, de carne, né? E de outros produtos que, de fato, também circulam diretamente na mesa do brasileiro. Embora a nossa pauta principal, né, de exportação seja soja e milho, enfim, e não está aí, não necessariamente a gente consome diretamente esses produtos. Mas e a nossa pauta de alimentos, né, de produção interna? Quer dizer, os dados para esse ano é de uma melhora na condição de oferta de feijão e arroz. Mas aqui os dados, inclusive do Ministério de Agricultura, estavam mostrando que em 2021, né, entre 2021 e 2023, teve uma redução da produção de arroz e de feijão, e o Brasil tendo que recorrer a pautas, a importações, né? Então, essa é uma questão que também acho relevante trazer, para um desafio, né, que se coloca, é pensar as questões da pauta doméstica. E eu vou finalizando aqui com essa discussão do regime climático, que as pessoas dizem, quer dizer, a mudança já não é mais mudança, mudança já aconteceu, a gente já está no novo regime climático. A questão é como nós nos adaptamos a esse novo regime, que, inclusive, tem afetado muito a agricultura, né? Alguns dados que são trazidos pelo Centro Nacional de Desastres, o Rio Grande do Sul, já foi comentado, foi muito afetado, né? Mas diferentes outros municípios na região Nordeste também pela seca, o que também afeta muito a produção, ou na região Norte. E o estudo do mapa, que vai recapitular essas perdas ali entre 2000 e 2021, vai mostrar que nós tivemos, né, num estudo da Confederação Nacional dos Municípios, que o país perdeu 287 bilhões, né, na sua produção agrícola e pecuária, em função dessa nova condição. Essa nova condição que está se tornando meio permanente. Então, esse é um desafio, né, dentro dessa proposta de transição para modelo de desenvolvimento sustentável, de sistemas sustentáveis. E a demanda por terra. Demanda por terra. Para que os agricultores possam produzir, possam ter renda, há que se ter um ativo central na estrutura do capitalismo, que é a terra. E aí, essa é uma questão importante também. Nós vivemos uma estrutura muito concentrada e permanece, né? Os dados de levantamentos do próprio IBGE, né, de 2017, mostram que nós temos uma estrutura que permanece concentrada, né? Isso também gera aí uma série de conflitos, evidencia uma série de conflitos no campo, né? E eu não vou poder me detalhar em relação a elas, mas dilemas que aparecem, que vão desde os conflitos, né, de violência, assassinato, etc., mas também há uma coisa importante, né, que são a condição de trabalhadores em condição análoga à escravidão, que também é um problema social gerado aí nessas dinâmicas produtivas que temos que nos ocupar e pensar para a redução da pobreza rural. E é isso, eu queria só finalizar agradecendo novamente vocês. Existe uma expectativa muito grande em relação a essas três políticas, né, que é a nossa política aí nacional de segurança alimentar e nutricional. Eu digo nossa, porque é construído pela sociedade civil, né? E aí eu estive participando das conferências, acompanhei, e agora tem um papel lá central, de acompanhar e monitorar o desenvolvimento dessa política, mas também a Política Nacional de Abastecimento, que está no papel, assim como a Planapo, que também está muito mais no papel do que em desenvolvimento. E isso há um dilema aí de algumas dinâmicas nessa relação, né, das políticas, né? Muitas têm uma proposta extremamente interessante, mas, para além de serem propostas, elas têm que efetivamente trabalhar, romper
romper com dinâmicas de desenvolvimento que temos hoje, né? Para que a gente possa, de fato, ter uma condição mais inclusiva no meio rural brasileiro e reduzir, garantir aí que também a gente possa, quiçá, um dia, não depender de política de transferência de renda, né? Se a nossa dinâmica de produção interna e de redução das desigualdades se coloque, né? A gente possa ter uma dinâmica onde as políticas sociais não tenham tanta relevância e que nós as entendemos como políticas de desenvolvimento. Esse rural, né, da agricultura familiar, ele mobiliza 80%, praticamente, quase 80%, 70 e poucos por cento dos domicílios no meio rural. É só isso que ele mobiliza. Sem contarmos aí as pequenas, né, os municípios de pequeno porte que têm dinâmicas rurais, e vários aqui na Soberg já fizeram discussões sobre isso. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço o espaço e a oportunidade, me coloco à disposição ao diálogo para que a gente possa fazer uma interação aqui com esses 3 temas. Obrigada. Bem, pessoal, primeiro eu peço desculpas aos palestrantes por ter ficado controlando o tempo deles e pelo que vocês viram, né? Eu não consegui controlar o tempo deles. Então, eu agradeço, em nome da Soberg, da comissão local, aos palestrantes, né? A Silvia, a Viviane e o Antônio. Infelizmente, né, a gente teve o objetivo aqui de trazer um pouco de conjuntura econômica, um pouco do cenário, né, do endividamento, dos juros, e como que isso também vai refletir em políticas públicas fundamentais, como segurança alimentar, nutricional e redução de pobreza, né? Infelizmente, o nosso tempo, né, a gente tinha 3 panelistas brilhantes que trouxeram uma discussão muito rica. A gente acabou se estendendo um pouquinho, então a gente não vai ter o tempo aí para as dúvidas, mas eu tenho certeza que os 3 panelistas estão aí à disposição, eles vão estar aqui durante o congresso, e então quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma discussão para fazer, podem encontrar com eles aí no coffee break ou em outros momentos, e até mesmo enviar e-mails, né? Só vou dar alguns avisos antes da gente encerrar.